Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos falando sobre política nacional com a professora Terezinha Albuquerque, a cientista política, que está aqui conversando com a gente. Para você que ainda não mandou sua participação, fica à vontade. Nossas redes sociais estão disponíveis para você. Vamos. Vamos continuar aqui o nosso cenário político trazendo informação da Câmara. Hoje foi apresentado na Câmara Municipal de Mossoró um projeto de lei que altera o nome do Hospital Psiquiátrico São Camilo de Leles para Hospital Dr. Milton Marques de Medeiros. A proposta ainda será votada pelos parlamentares. O projeto de lei do Legislativo foi apresentado na Câmara de Mossoró nesta quarta-feira. A intenção é homenagear o fundador do Hospital São Camilo de Leles. Apresentamos o projeto de lei para que o Hospital São Camilo de Leles passe a se chamar Hospital Municipal Milton Marques de Medeiros. Esta é uma homenagem justa, porque o Dr. Milton Marques de Medeiros foi o fundador de um hospital psiquiátrico, o primeiro hospital psiquiátrico de Mossoró e de toda a região oeste do Rio Grande do Norte, que atende a cerca de 60 municípios, incluindo estados da Paraíba e do Ceará. Dr. Milton Marques de Medeiros foi um empreendedor na área de saúde, com um hospital psiquiátrico, mas também um empreendedor na área de comunicação, instalando rádios na cidade de Mossoró, na cidade de Açu, instalando a TV Cabo Mossoró, que tanto orgulha os cidadãos moçoroenses. Dr. Milton Marques, como empreendedor, implantou a Granja São Camilo, a Salina São Camilo, um empreendedor que tem uma história de vida vinculada ao desenvolvimento econômico e social da cidade de Mossoró. Durante as discussões da pauta, o projeto teve boa receptividade dos demais parlamentares. A vereadora Carmen Júlia lembra que a mesma ideia já havia sido pensada e apresentada na última legislatura. É uma homenagem mais do que merecida, inclusive eu pedi uma parte para deixar registrado que na legislatura passada, Isabel Montenegro, a então presidente da Câmara, minha mãe, ela já tinha apresentado um projeto com esse mesmo teor, mas que infelizmente ele acabou arquivado. Então eu dou todo o meu apoio e, como eu falei, é uma homenagem mais que merecida para Dr. Milton Marques, que prestou um serviço relevante não só como médico, mas como um empresário empreendedor aqui para a nossa cidade de Mossoró. O projeto desce para análise das comissões e depois deve voltar ao plenário para votação. Caso aprovado, segue para a sanção do prefeito e já pode ser aplicado imediatamente. Dr. Milton foi um homem de grande coração, um ser humano incrível, né? A gente chegava ali, ele recebia a gente com aquele sorrisão dele ali e contribuiu muito, tanto para Mossoró como para o Estado, por que não dizer para o Brasil todo, né? Trazendo rádio, TV, tudo para a nossa região, arrumando emprego com Salinas, com tudo. Enfim, é mais do que justo essa homenagem e eu não poderia dizer aqui às pessoas, e especialmente o colega que apresentou, que conte com o nosso voto. Dr. Milton Marques, até eu me emociono, era, acima de tudo, um grande ser humano. Fui várias vezes à TCM, ele me recebia com um abraço, com aquele jeito sereno, amigo, um sorriso no rosto. Muitas vezes a gente chega até um pouco abatido com alguma situação e via ele e aquilo trazia uma calma. E a família TCM teve um grande gestor, um grande homem, deixou um grande legado à nossa cidade. E o novo hospital psiquiátrico não poderia ser outro nome. Parabenizo o nobre vereador Francisco Carlos, que lembrou do nome dele e a casa aplaudiu. Então fica aqui o reconhecimento do vereador Lamarque, da Câmara Municipal de Mossoró, para este grande homem, esse grande empreendedor. Concordo com as palavras do vereador Lamarque, com a ideia, com a proposta do vereador Francisco Carlos. Realmente é uma homenagem muito mais que merecida. A Cláudia Oliveira participa aqui, diz que amou a mudança do nome. Está sendo proposta ainda, vai ser aprovada, mas por enquanto ainda não mudou não. A proposta da mudança do nome do Hospital São Camilo para Dr. Milton Marques é uma ótima ideia, ele realmente merece. Vamos. Não só a mudança do nome, né, mas a mudança na estrutura, a mudança no atendimento, né? O hospital é municipal, é de responsabilidade do município. A gente tem observado que existem, sim,
algumas articulações para a transferência do local para outro mais adequado e nada mais justo do que com um bom atendimento sendo prestado à população que precisa ter o nome do grande professor Milton Marques. Vamos voltar ao nosso bate-papo, então, com a professora Terezinha Albuquerque, cientista política, que está conectada com a gente. Professora, sobre essa questão do preço da Petrobras agora, e o presidente Jair Bolsonaro com essa intenção de fazer uma intervenção aí em relação à questão dos preços, já anunciou a desoneração do PIS e COFINS ali, sem a compensação de perda de receita, inclusive, diga-se de passagem, em relação a isso. E parece que ele tenta com isso justificar, ou parece até que desconsiderar que o valor depende do mercado internacional. Será que... como é que a gente pode ver essa questão da política liberal que foi prometida, que era muito defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, agora dando lugar a um presidente populista, é isso? Bem, vou tentar fazer uma análise como cientista política, nem sem tanto com viés economista. Muito se questiona, inclusive, sobre a troca, de você retirar um perfil técnico, de colocar um militar à frente da Petrobras e por toda a importância, não só de mercado, mas pela própria nação. Quando você tem uma taxação do petróleo sendo em dólar, são as consequências que possuímos de ter uma estatal, até então, aberta para o capital internacional, ou seja, com suas ações no mercado da Bolsa de Valores. Então, é uma própria lógica do sistema. A grande questão são os efeitos que as políticas de mercado, as políticas liberais, têm sobre o cidadão. É o grande conflito de como você é gestor. Não podemos dizer que é fácil estar na situação de um ator político onde tem uma pauta liberal, né, um contexto a qual ele foi eleito, que é a sua agenda eleitoral, e, ao mesmo tempo, você ter reflexos diretos sobre a vida do cidadão frente à taxa dos combustíveis. No entanto, é como falamos em outro momento, que tudo isso tem que ser pensado também por outras esferas. Ou seja, ela precisa, sim, atender uma dinâmica de mercado, mas, ao mesmo tempo, ao cidadão. Obviamente, podemos repensar a questão dos impostos, podemos repensar, até então, sobre as prerrogativas de uma maior fiscalização sobre esses preços, ou seja, frente a próprios empresariados que ficam à frente do destino final do combustível, que é os postos mesmo. Então, isso pode também ter outras frentes de trabalho. Porém, também é necessário pensar sobre toda a fragilidade que isso pode gerar na Petrobras e, em um futuro, ser como justificativa uma privatização, pode ser como uma justificativa você colocar em pauta e em xeque sobre a própria consolidez da Petrobras, que até então não temos tantas defesas sobre. Então, é importante repensar sobre todos os aspectos e pautar todas as variáveis. A gente sabe que o ator político ele tem como cenário as eleições em menos de 2 anos. Então, claro que isso reflete, sim, sobre todas as ações a qual vem tomar, porém, o que conclamamos e o que desejamos de um gestor é que sempre tenha um olhar técnico, que sempre tenha como proposições, agendas e políticas públicas que possam atender aos anseios da sociedade e não ficar constantemente, isso se fala não só a nível de governo nacional, mas a nível de Estado e a nível de município, com uma agenda eleitoral, mesmo depois de eleito. Professora, desde 2018, que já fala nas eleições de 2022, a gente vive uma eterna campanha eleitoral, é como se a gente tivesse em looping. O que é que significa para a população, para a classe política que só vê a próxima eleição, que só vê o próximo voto que pretende conquistar? É importante você falar isso, que quando a gente trabalha com políticas públicas, a gente nunca pode deixar de considerar a variável política partidária, porque ela sempre está lá, ancorando no cenário de fundo de todas as ações, tanto do legislativo como do executivo, até porque o ator político ele tem uma preocupação que é a sua sobrevivência política. Ao mesmo tempo, ele sabe que durante os 4 anos de uma gestão ele está sendo avaliado, ou deveria ser avaliado. O que nós, cidadãos, podemos fazer, né, e necessitamos cada vez mais,
é fazer o nosso papel de fiscalização, de cobrança, de ficar atento sobre esses atores. Lembrando que vivemos em um processo onde pode ter alternância de poder e ele deve ser avaliado. Então, um ator que tem sempre a questão agenda eleitoral sobre os seus discursos, sobre suas ações, isso tem que ser refletido sobre o cidadão. Perante, será que isso fere, de certa forma, elementos que eu considero como importantes ou são só medidas populistas? As medidas populistas, que são as mais atrativas para o povo, você tira elementos que são fundamentais quando se pensa em aspectos de médio e longo prazo. Então, sempre o cidadão tem que ficar atento se o ator político eleito, o presidente, o governador ou o prefeito, ele não desceu do palanque ainda. É necessário mudar o discurso, é necessário mudar a retórica e para que isso o cidadão sempre fique atento. É super necessário e extremamente importante. Professora, e a população? Por que dessa vez a população não está indo às ruas protestar contra a alta dos preços dos produtos no supermercado e da gasolina? E teve todo aquele movimento quando a gasolina custava a metade do preço que vale hoje. Não podemos deixar de considerar, né, o próprio cenário da pandemia, que assola a sociedade como um todo, em termos de medo, as orientações são de certa forma, distanciamento social. Então, ao mesmo tempo que você motiva as pessoas a irem para as ruas, fazer levantes contra alguma medida, alguma ação governamental, isso também vai causar um impacto no ambiente da saúde e que não é o que desejamos. Porém, o que sempre... As redes sociais hoje, ela tornou um mecanismo muito importante de exercer uma pressão sobre os atores políticos. Então, saber usar esse instrumento onde se prevê um distanciamento social é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as eleições daqui a 2022, onde tudo isso pode ser levado em consideração na avaliação do eleitor. O eleitor, ele é racional. O eleitor, costumamos dizer muito para os alunos, ele tem uma racionalidade própria. Ele faz os processos, coloca isso na balança do porquê ou não votar em certo candidato. Então, desejamos, pensamos que tudo isso que vem acontecendo no Brasil possa, sim, entrar nessa racionalidade, nessa reflexão dele quando for nas eleições de 2022. Porém, as redes sociais, ela aparece, sim, como um grande mecanismo de pressão que pode ser usado frente a todas essas atribulações que ultimamente vem acontecendo, não só dentro da dimensão da economia, mas também, principalmente, na questão da saúde. E isso vai terminar em quê, professora? Ou vai resultar em quê, pelo que a gente tem observado das cenas já vistas? Sobre um aspecto econômico, sobre o que estamos presenciando sobre o aumento dos preços? Exatamente, não só sobre isso, mas o próprio silêncio, né, de muitos, a aceitação por outros e cada vez mais o brasileiro pobre tendo que pagar mais caro por serviços essenciais. Como eu falei, Vanessa, a gente não pode se considerar que esse cidadão, ele é atento, ele sabe o que pesa em seu orçamento, ele pode estar silencioso. A partir do momento que a necessidade dele torna-se tão presente, muitas vezes eles não têm as oportunidades de reivindicar como gostaria. Mas ele é um cidadão que o seu voto ele tem extremamente importância e isso pode ser levado em consideração. É preocupante o cenário onde a gente vê o noticiário trazendo temas onde escutávamos na década de 90 nos jornais de grande circulação. Então, é a volta da fome, o aumento dos preços, é a questão do desemprego. Então, por mais que tenhamos a impressão de que as pessoas não estão atentas a isso, elas estão, porque está pesando no seu orçamento, ela está indo para o supermercado com um valor X e consegue comprar muito menos. Então, tudo isso é levado em consideração e vai refletir, sim, na hora do voto em 2022. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida sobre isso. Porém, o que temos a expectativa que esse ator, ele não se renda e não muito facilmente compra os discursos, que ele reflita bem, que ele pondere e que tenha sempre a boa memória. É isso que é essencial. O processo de fiscalização, ele está aí acontecendo. As pessoas estão vivenciando, estão vivendo na carne, né? No pior momento possível, todos esses reflexos.
Ao presidente Jair Bolsonaro, neste momento em que a gente vê o presidente trabalhando aí as eleições já do próximo ano. A oposição, na opinião da senhora, a esquerda, por exemplo, ela está omissa quando a gente não vê um trabalho mais forte em relação a algum dos nomes da esquerda e deixando espaço aí, um espaço maior para o Centrão? Sem sombra de dúvida. A expectativa é que tivesse uma oposição mais organizada, mais coesa e com grandes nomes para soar como alternativa. Na verdade, não se faz uma eleição sem ter uma boa disputa eleitoral. Mesmo tendo uma esquerda desarticulada, podemos assim dizer que existe um protagonismo sim para o Centrão. Ao mesmo tempo, o atual presidente ele vem perdendo em termos de popularidade, de aceitação nas pesquisas. Então, cada vez mais coloca um cenário muito incerto. Ele é um grande oponente, ele está à frente do governo, então ele tem todas as possibilidades de reeleição. No entanto, todos esses cenários também econômicos, de saúde, vão refletir, sim, sobre a hora do voto e pode oportunizar um grande nome. A gente tem grandes lideranças, sim, políticas, o que falta é uma articulação, uma reorganização sobre uma possível oposição. Cada vez mais a gente sente desejos de mudanças que não só são no âmbito da esquerda, mas ela também se configura na própria direita. Então, o que pode ter em um futuro é uma articulação, sim, de centro-direita, de centro-esquerda, tentando possibilitar um outro nome para uma grande disputa. Mas o cenário, podemos assim dizer, ele é bastante incerto para 2022. Esses últimos anos, eles são essenciais e são cruciais, o governo já entendeu isso, falta a oposição também entender e fazer o dever de casa. Aqui eu quero registrar a participação do Niel do Sumaré, o Carlos do Nova Betânia aí na audiência. A Rosinete Costa está criticando a inércia da prefeitura em relação à Covid. O Olivanilson do Sumaré está dizendo que vai ter uma super promoção de gasolina domingo aqui. Não vou fazer propaganda do posto, né, Olivanilson? A gente tem também o Eloy. Obrigada, Eloy. Não vai dar tempo da sua participação. Professora Terezinha Albuquerque, muito obrigada por ter conversado com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para esse grande debate. Professora, você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM, 7h25 da noite. Tenha uma boa noite e até lá.